Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Silvio Bittencourt da Silva, eu sou estudante do programa de pós-graduação em administração da Unicinos. A Unicinos é a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, fica estabelecida na Grande Porto Alegre, mais precisamente no município de São Leopoldo do Sul. Nessa universidade nós dispomos de diversos grupos de pesquisa e um deles é o grupo de pesquisa chamado PIESO. Este grupo tem por objetivo o estudo de programas voltados à inovação social e ao empreendedorismo social. É um grupo de pesquisa multidisciplinar, além da administração, envolve outras áreas do conhecimento, ligado, é claro, às ciências sociais, mas também à área do design, entre outras tantas. Ao estudarmos ao longo de 2011, quando eu ingressei meu programa de doutorado, ambientes ou objetos para pesquisa sobre inovação social, um tema que, em nosso entendimento, ainda é pantanoso em termos de uma definição comum ou consensual, nos deparamos no Brasil com arranjos colaborativos emergindo como forma de prover soluções a necessidades sociais novas ou necessidades sociais estabelecidas de comunidades, municípios ou de indivíduos. Dentre esses arranjos colaborativos, nos deparamos, então, com os emergentes Living Labs. Muitos de vocês eu tive a oportunidade de conversar, ao menos ao telefone, em alguns momentos, nas nossas pesquisas preliminares. E esses trabalhos que nós viemos construindo desde 2012, a partir do PIESO, geraram algumas publicações acerca de Living Labs. Alguns deles mereceriam talvez até algumas revisões, a Miriam contribuiu muito já com isso, fazendo até uma leitura crítica em alguns momentos, mas até que ponto nós estamos no estudo de Living Labs e o que já foi publicado. Em 2012, na Universidade do Extremo Sul Catarinense, na realidade eu estudo no Rio Grande do Sul, mas resido no Extremo Sul de Santa Catarina, um artigo preliminar de mapeamento do campo sobre Living Labs. Na sequência, um sobre inovação social corporativa, onde nós procuramos distinguir os conceitos de inovação social tendo como locus uma instituição privada, há características que o diferenciam conceitualmente, e utilizando como estudo de caso o Instituto Nokia. Um trabalho no ENAMPAD, ano passado, que é o Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisa em Administração, onde apresentamos alguns preceitos da inovação aberta, num paralelo com o conceito de Living Lab. Esse artigo, então, com o meu orientador, o professor Luiz Paulo Vinhetti. Ainda este ano no IAMOT, um evento internacional, primeira vez que ocorreu no Hemisfério Sul, ocorreu em Porto Alegre, nós também discutimos a temática do Living Lab, um tema relativamente novo nesse tipo de evento também. A primeira vez que ocorreu a publicação foi ano passado, em 2012, um artigo que explorava um estudo de caso de Living Labs na Ásia e um resumo que se propunha a lançar as bases para a discussão de quais seriam os referenciais teóricos, as bases teóricas que sustentariam os conceitos, as definições ou a pesquisa sobre Living Labs. E ainda, agora para publicação em setembro, também no ENAMPAD, um artigo daí sim se propondo a discutir já a temática de orquestração, mas de uma maneira mais limitada. E agora eu me permito discutir um pouco sobre a orquestração. O tema orquestração surgiu não por acaso. Pela primeira vez num grande encontro ou evento internacional sobre administração, surge a temática dos Living Labs como uma linha de pesquisa e publicação. Isso foi divulgado no evento EURAM, que é o evento europeu sobre gestão e administração. No campo da inovação, emergem a questão dos Living Labs e, dentre as linhas possíveis de pesquisa, apareciam lá a orquestração. A orquestração do Living Lab e a orquestração dos atores que integram este Living Lab, ou a orquestração da rede que é constituída por este Living Lab. A proposta de estudo que foi construída como inicialmente um ensaio teórico, ela se propõe a dar conta da discussão da orquestração no campo da rede, ou seja, na teoria das redes, procurando descrever como um Living Lab pode, de alguma forma, desenvolver, coordenar e planejar um conjunto de atores, algumas vezes até com interesses conflitantes,
de forma a se conquistar algum objetivo mais específico, que é o atendimento a uma necessidade social. Para que nós pudéssemos mapear a orquestração, nós discutimos primeiro o conceito de inovação social, e como eu citei anteriormente, um terreno bastante pantanoso, é muito difícil encontrar ainda na literatura ou neste campo de conhecimento uma definição que seja comum ou conceitual. Nós procuramos aqui listar 3 tópicos que são comuns num primeiro apanhado de literatura que nós realizamos. O que se observa mais claramente é que a inovação social ela pode ser interpretada sobre 2 vieses, como produto e como processo, quer dizer, a inovação social como aquilo que é disponibilizado ou entregue a uma determinada comunidade ou a um indivíduo, e a inovação social como um processo, como uma sequência de etapas lógicas e possíveis de serem planejadas, envolvendo etapas que são similares, por exemplo, à inovação já reconhecida como inovação tecnológica, mas é claro que com nuances bastante distintos, como, por exemplo, na questão difusão da inovação social, na difusão da inovação tecnológica, ou mesmo na propriedade intelectual ou compartilhamento do conhecimento. Mas, em suma, a inovação social é aquela que cria novas relações sociais e colaborações, tem por finalidade atender às necessidades sociais ou até então não atendidas, novas ou não atendidas, em diferentes camadas da sociedade e que melhorem a sua capacidade de agir. A gente percebe como um ponto comum nas definições de inovação social a questão do empoderamento. Há aqui, quando nós discutimos a questão de geração de valor social da inovação social, a ideia de que os resultados podem ser diretos, como também indiretos. O resultado direto é o alcance do objetivo proposto com esta inovação. O indireto é todo o processo de construção e empoderamento dos atores envolvidos. E, além disso, pode se constituir em iniciativas, produtos, processos e atividades ou serviços desenvolvidos tanto pela iniciativa privada, pelo setor público, grupos comunitários ou organizações voluntárias, desde que, é claro, haja um sentido cujo possa ser estabelecido, que é o fim principal social. Aqui eu apresento, então, uma tabela que mostra a categoria de pesquisa e inovação social com as suas 2 subcategorias, processo e produto. Como produto, a geração de valor social, e, é claro, poderia ser interpretado em direto e indireto, e os autores que nós nos pautamos, pelo menos os principais, que deram margem para se construir essa definição. Surge, então, a ideia de orquestração de redes de inovação, e aqui eu faço um paralelo. No nosso processo de formação de doutorado em administração, nós precisamos construir o que nós chamamos de um ensaio teórico. E na busca de bases teóricas, nós encontramos praticamente 2 elementos que nos permitiram avançar. Um deles, ligado à sociologia, que é a teoria Ator-Rede de Bruno Latour, que trabalha a questão da constituição da rede e a rede como um recurso que merece ser compartilhado. É claro que aqui nós precisamos nos aprofundar bastante no debate. Por outro lado, caminhando um pouco mais próximo da corrente do nosso curso, que é a administração de empresas, nós nos deparamos no campo da estratégia com a teoria ou a abordagem ou a visão baseada em recursos. Como uma das evoluções da visão baseada em recursos, há uma discussão chamada orquestração de recursos. A orquestração, claro, uma metáfora também musical, como já é comum no campo da administração, a utilização de outras metáforas com a música, como o jazz, a criatividade do Olodum no Nordeste, entre outros, mas aqui nós estamos falando no momento em que o gestor ele consegue criar a instrumentação, definir os recursos, os instrumentos necessários para essa orquestra, e a orquestração propriamente dita, que é como você vai arranjar estes instrumentos, criando melodia, dando ritmo e assim por diante. É claro que esse conceito também evolui no campo da administração, também como uma evolução da visão baseada em recursos. Nós encontramos uma teoria que chama-se capacidades dinâmicas, que dá uma ideia um pouco mais ampla de que o recurso não é algo estático, ele é dinâmico e ele é construído à medida de que as ações ou que o dia a dia acontece. Evolui-se também um pouco de orquestração nesse contexto, até que se chega a um artigo seminal de 2006,
que trata especificamente do conceito de orquestração de redes para a inovação, ou seja, com um propósito distinto. E é em cima disso que nós nos pautamos para discutir teoricamente o papel dos Living Labs. O papel dos Living Labs como orquestradores de redes que se voltam para a inovação. Um tipo particular de inovação, que é a inovação social. Aqui nós definimos as subcategorias, ainda é um tema pouco explorado, então além do artigo de 2006, encontra-se um outro trabalho do IMP Group, que trabalha questões de relações interorganizacionais e discute também a orquestração com 6 subcategorias. A definição de uma agenda, isso aqui envolve o propósito no objeto que nós estamos nos propondo agora do Living Lab, a mobilização dos recursos, a criação e movimentação do conhecimento entre os agentes, a apropriação da inovação, as formas ou características necessárias para se dar estabilidade à rede e ainda como estabelecer a coordenação dessa rede. Diante disso, o trabalho se voltou a compreender como são orquestradas as redes para o desenvolvimento de inovações sociais, o que nos pareceu um desafio teórico e empírico relevante, porque há pouco de bases teóricas que sustentam a temática dos Living Labs e também a inovação social, por serem estes campos eminentemente práticos de pesquisa, onde a maior parte das publicações estão ligadas a estudos de caso e experiências individuais. Além, então, de se propor um arcabouço teórico distinto, para o entendimento do campo da inovação social, se pauta em uma base teórica que desvia o olhar de referências econômicas voltadas à busca pela obtenção de vantagem competitiva sustentável, que é o propósito maior da discussão da visão baseada em recursos, que é voltada para uma empresa que visa lucro, visa se adiantar em relação à concorrência, para uma visão, então, voltada ao que nós chamamos de geração de valor social, que pode ser direto ou indireto. A geração de valor social destas inovações é condicionada pelos recursos e capacidades compartilhados por vários atores independentes associados no que nós chamamos de uma rede de inovação. A orquestração, então, de redes de inovação gera condições para que recursos de um ou mais atores independentes, previamente desconectados, então percebam que um dos papéis deste orquestrador é fazer a conexão entre esses atores, possam ser aproveitados individualmente ou mesmo combinados, criando um recurso distinto para atender a determinadas necessidades sociais. O trabalho o qual o resumo foi apresentado neste evento, ele é um ensaio teórico, ele não se propunha uma intervenção direta na realidade, mas procura então criar condições explicativas da realidade à luz do referencial adotado, então suscitando discussões por meio da identificação de lacunas na literatura, da integração de teorias e da identificação de novas possibilidades ou contextos para a sua interpretação. As novas possibilidades ou contextos são trazidos à tona por meio de algumas proposições. Essas proposições, elas estão pautadas no levantamento bibliográfico que toma por base, então, como já citei, a visão baseada em recursos. Então, nesse sentido, a orquestração de redes para o desenvolvimento de inovações sociais se apresenta repleta de insights teóricos, que neste estudo se traduziram por intermédio de algumas proposições. Ou seja, para quem já construiu, é claro, um ensaio teórico, você confronta diversas teorias e faz daí emergir proposições que vão criar trilhas ou caminhos para futuras pesquisas ou reflexões, sejam elas teóricas ou empíricas. Aqui nós apresentamos um conjunto de 6 proposições que nos permitem, então, avançar nesse campo de estudo. A primeira, que o valor social gerado pelas inovações sociais depende da efetiva participação de diferentes atores por meio de interações em arenas colaborativas que promovem a reunião e integração de recursos e capacidades complementares, onde as redes tornam-se a forma de organização dominante. Eu não vou discutir cada uma das proposições, nós já estamos no item chamado resultados, mas depois, se for necessário, a gente pode disponibilizar o estudo por completo.
Segunda, para a efetiva orquestração de redes de inovação é necessário dispor de competências tanto individuais quanto capacidades organizacionais distintas e complementares para a sincronização das suas ações, interesses e bem como de seus recursos. Além disso, as habilidades individuais e capacidades organizacionais de um orquestrador se relacionam por meio de diversos mecanismos de interconexão. Quando nós falamos orquestrador, estamos nos referindo a partir de agora não só ao agente, ao líder, ao mobilizador, mas também à própria organização, ao arranjo colaborativo constituído. A geração de valor social da inovação terá maior impacto e duração na medida em que melhor seja o desempenho das atividades de orquestração da rede. Então, quando nós falamos em geração de valor social, nós falamos em duas possíveis métricas, um tema também difícil de se trabalhar, mas uma métrica quanto ao impacto, ou seja, ele alcançou o objetivo e teve impacto a quem se destinava, e a outra é sobre o tempo deste impacto, quanto tempo ele dura, qual é a manutenção, até onde ele gerou reflexos. E ainda o desempenho das atividades de orquestração de rede, que elas exercem influência entre si. Daquelas 6 variáveis ou subcategorias que nós apresentamos, o esforço ou desempenho de cada uma delas poderá gerar impacto umas sobre as outras. Então, de alguma forma, se consolidaram a partir dessas proposições algumas trilhas de pesquisa possível a respeito da orquestração de redes de inovação. A abrangência da orquestração, quais as atividades de orquestração em uma rede de inovação, quais os papéis do orquestrador, quais as competências individuais e capacidades organizacionais de orquestração e ainda os tipos de rede de inovação que se constituem. Esse é um esquema conceitual, então, que nós propomos diante dessas trilhas, que trabalha a ideia de inovação social como um processo, com nuances ou contornos de inovação aberta, e que depende, então, de um processo de orquestração que gera resultado. Esse resultado, então, permite interpretar a inovação social sobre essas duas perspectivas. Como resultados do trabalho, como um ensaio teórico, nós nos propomos também a apresentar, além dessas trilhas, possíveis objetos empíricos de pesquisa. E aí, então, que os Living Labs se acomodam como a possibilidade de se discutir a temática da orquestração. Então, como existem novos arranjos institucionais participativos e integrados com finalidade social emergido no Brasil e assumido funções de orquestração de redes de inovação social, dentre eles se destacam os emergentes Living Labs. Observa-se que há um amplo horizonte de pesquisa nesse contexto, tomando como possibilidades a discussão como se dá a orquestração de redes para o desenvolvimento de inovações sociais em Living Labs brasileiros, com vistas, então, à geração de valor social. Então, aqui nós já temos, de alguma forma, até a minha questão de pesquisa, que agora estarei trabalhando na composição da tese de doutorado. Novas contribuições, é claro, são bem-vindas à discussão, especialmente por ser um campo onde há uma abundância de particularidades, e por isso esse evento está sendo muito rico, porque é possível perceber aqui claramente essa riqueza de particularidades em cada um dos Living Labs, cada um dos laboratórios cidadãos que estão apresentando. Como implicação teórica, observa-se que o referencial sobre a orquestração de redes, mesmo não tendo sido moldado para redes de inovação que tenham finalidade social, ele pode ser aplicado sem restrições a esse contexto. E em termos gerenciais, se necessário, o esquema conceitual tem também a utilidade para orientar a tomada de decisão de orquestradores quanto ao desenvolvimento, gestão e coordenação de uma rede de inovação social. A principal limitação da pesquisa nesse momento é que ela não traz à luz ou à tona resultados empíricos, é uma reflexão conceitual, mas talvez até não seja uma limitação, no sentido de que é esse o propósito do estudo, e algumas possibilidades de pesquisa que emergiram no contexto desse ensaio também falam ou dão conta de como é constituído ou como se cria o design de redes atualmente constituídas no âmbito dos Living Labs. A gente percebeu pelas experiências que cada um dos laboratórios cidadãos cria um arranjo de tipos de atores e formato e combinação e frequência de interações extremamente distinto. Será que há um padrão nisso?
dinâmica de inovação aberta, compreender um pouco melhor como se constitui essa ideia da inovação aberta para os Living Labs, características da orquestração frente às peculiaridades de um orquestrador, tais como a atuação de agentes voluntários e o envolvimento dos usuários no chamado processo de cocriação de inovações sociais. Basicamente, é este o estudo. Aproveito para disponibilizar para perguntas, eu acho que isso será depois, né? Mas faço questão de aqui agradecer a Miriam pelo convite, pela oportunidade, a todos que estão presentes, pela oportunidade, pela abertura de estar apresentando esse trabalho, que é um trabalho em construção, e, é claro, já espero contar com o apoio de todos futuramente, em futuros contatos. E parabéns pelo evento, que está sendo muito rico e enobrecedor, pelo menos até onde eu estou participando. Muito obrigado.